Atenção! Você está prestes a ouvir verdades que podem mudar completamente a sua vida sexual e, mais importante, a sua saúde. Eu sou a doutora Silva e hoje nós vamos abrir a porta de um consultório que a maioria das pessoas tenta evitar a todo custo, mas que, ironicamente, guarda os segredos mais cruciais para um prazer seguro e sem culpa. E eu vou começar com uma pergunta que talvez te pegue de surpresa. Você sabia que a emergência proctológica mais comum que atendemos, que não envolve problemas crônicos como câncer ou doença de Crohn, é causada por algo que deveria ser fonte de prazer e intimidade? Estou falando do sexo anal. Quantas vezes você já ouviu dizer que o sexo anal é sujo, perigoso ou doloroso, que é algo reservado apenas para um nicho específico de pessoas? A verdade é que a dor, o perigo e o tabu não vêm do ato em si. Eles vêm da ignorância, vêm do medo de perguntar, vêm de você tratar uma parte do seu corpo com total descaso. Eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para dar sermão, estou aqui para te dar a chave da segurança, porque o proctologista, o especialista que lida com a sua saúde anal e retal todos os dias, gostaria desesperadamente que você soubesse que existe uma linha tênue entre um gemido de prazer e um grito de dor que pode te levar direto para a mesa de cirurgia. Existe um manual de instruções que ninguém te deu e nós vamos desvendá-lo agora. Você está pronto para quebrar os mitos e finalmente entender o que o seu corpo realmente precisa? Então respire fundo, porque esta conversa é sobre saúde, bem-estar e sim, sobre um prazer seguro, consciente e sem arrependimentos. Parte 1. Anatomia 101. O erro fundamental. Para entendermos como fazer sexo anal de forma segura, precisamos primeiro entender o que o ânus não é. A grande maioria das pessoas aborda o ânus como se ele fosse simplesmente mais um canal de entrada, análogo à vagina. E este, meus amigos, é o primeiro e maior erro. É o erro que enche o meu consultório de pacientes assustados e doloridos. O ânus e o reto não foram projetados para o coito. Eles foram projetados para a saída. É uma diferença funcional brutal que exige respeito e uma abordagem completamente distinta. Pense na anatomia. A vagina é um canal muscular que se expande, possui lubrificação própria abundante e é revestida por células adaptadas para o atrito e para o impacto. O corpo feminino foi literalmente desenhado para o nascimento. Ele tem elasticidade e resiliência incríveis. Agora, olhemos para o ânus e o reto. 1. A muralha e o portão, o esfíncter. O ânus é guardado por um sistema muscular complexo, o esfíncter anal. E ele tem um trabalho: manter as coisas fechadas. Ele é o seu guardião contra a incontinência. O esfíncter é composto por dois músculos principais: o interno, involuntário, que você não controla, e o externo, voluntário, que você usa para segurar a ida ao banheiro. Quando você está relaxado, ele está em estado de semitensão. E quando há estímulo, ou, pior, dor ou ansiedade, ele se contrai violentamente. Ele não foi feito para ser penetrado sob pressão ou velocidade. Ele é um músculo de contenção, não de recepção. A lição proctológica número 1. Se você não estiver 100% relaxado e preparado, o esfíncter vai entrar em modo de defesa. E quando ele defende, ele rasga. Ele não cede gentilmente, ele machuca. 2. O revestimento proibido. Dentro do reto, o revestimento não é de pele resistente como na parte externa do ânus ou da vagina. O revestimento retal é de mucosa. A mucosa retal é extremamente delicada. Ela é fina, rica em vasos sanguíneos e muito fácil de lacerar. Uma laceração aqui não é apenas dolorosa, ela é uma porta de entrada gigantesca para infecções e, crucialmente, para a transmissão de DSTs. A diferença é gritante. A vagina tem um pH ácido que ajuda a matar bactérias invasoras. O reto, não. O reto é o lar de um ecossistema gigantesco de bactérias fecais que são essenciais para a digestão, mas absolutamente destrutivas se entrarem na corrente sanguínea ou nos tecidos lacerados. O proctologista não vê o reto como uma zona erógena. Vemos o reto como um tecido vulnerável, que precisa ser tratado com a máxima reverência e precaução.
Parte 2. Os 4 pilares da preparação proctológica. Se você quer que a experiência seja prazerosa e, acima de tudo, clinicamente segura, você não pode simplesmente ir. Você precisa se preparar. E essa preparação não é um luxo, é uma exigência médica. Pilar 1. A hora da verdade. Higiene. Este é o tópico mais embaraçoso para a maioria, mas para mim é o mais rotineiro. Vamos direto ao ponto: o medo da sujeira. O proctologista sabe que o intestino nunca está completamente vazio. Mesmo que você tenha evacuado há 1 hora, o cólon está constantemente trabalhando, movendo resíduos. O mito da limpeza. Muita gente tenta limpar freneticamente com duchas internas ou lavagens agressivas, achando que isso garante a segurança. Isso é um erro perigoso. A ducha interna excessiva ou o uso de enemas sem indicação médica pode irritar a mucosa, removendo a fina camada protetora de muco. Isso deixa o tecido ainda mais vulnerável a microfissuras. Pior ainda, o uso de sabões ou produtos químicos irritantes pode causar uma inflamação química dolorosa. O protocolo de segurança. 1. A dieta. O primeiro passo para a limpeza não é a ducha, é a fibra. Uma dieta rica em fibras, frutas, vegetais, grãos e uma hidratação adequada garantem fezes bem formadas e menos resíduos soltos no reto inferior. Se a sua digestão é limpa, a sua higiene é fácil. 2. O dreno simples. Se for necessário uma limpeza mais profunda momentos antes, use um pequeno enema de água morna, de baixo volume, bulbo de borracha, para limpar suavemente apenas os últimos centímetros do reto, a ampola retal. Use apenas água pura, não use sabão, e faça isso com moderação e gentilmente. 3. Tempo é ouro. Dê ao seu corpo tempo para que o enema faça efeito e elimine o excesso de líquido. Tentar a penetração imediatamente após uma ducha pode resultar em acidentes com água residual. O proctologista não espera que a área seja estéril. Esperamos que ela seja tratada com respeito, sem agressão química ou mecânica, na tentativa desesperada de esterilização. Pilar 2. A relaxação é tudo. Efeito vascular. O esfíncter, como dissemos, é um músculo defensivo. Se você estiver ansioso, com pressa ou com medo de ser pego, seu corpo vai apertar o músculo de forma reflexa. A ansiedade provoca vasoconstrição. Os vasos sanguíneos se estreitam. Isso significa menos fluxo de sangue para a área, o que diminui a elasticidade do tecido retal. O tecido menos elástico é um tecido que rasga mais facilmente. A receita da doutora Silva. Ambiente seguro. Certifique-se de que o ambiente é totalmente seguro e privado, sem risco de interrupção. Comunicação total. O parceiro passivo deve ter controle total para interromper a qualquer momento sem pressão. A preparação mental. Não se concentre na penetração, concentre-se no preliminar. O sexo anal deve ser antecedido por um longo e prazeroso ritual de toque, carícias e massagem, inclusive na parte externa do ânus. Isso sinaliza para o corpo que a intenção é prazer, não evacuação ou perigo. O relaxamento não é apenas um facilitador do prazer, é uma medida de segurança que o seu esfíncter exige. Pilar 3. O ouro líquido, lubrificação. Se eu pudesse colar um aviso luminoso em cada quarto do mundo, seria este: lubrificante é o seu colete à prova de balas. Esta é a diferença mais crucial entre o sexo vaginal e o sexo anal. O reto não se lubrifica sozinho. A lubrificação que o reto produz é muco, destinado a ajudar a passagem das fezes, não a reduzir o atrito do coito. O proctologista vê a diferença. Quando um paciente entra com uma fissura anal, 9 em cada 10 vezes, o problema começou com lubrificação inadequada. Insuficiente. A falta de lubrificação é a causa direta de 1. Microtraumas, que causam dor e sangramento. 2. Aumento da pressão. O parceiro tenta forçar o caminho, aumentando a pressão, o que é um convite para a lesão esfincteriana. O que usar, o que evitar? Use lubrificantes à base de água ou silicone. Eles são os mais seguros. O de água é ideal para preservativos de látex. É fácil de limpar e é absorvido pelo corpo.
O de silicone é mais duradouro e proporciona um deslizamento superior, mas exige cuidado se usado com brinquedos sexuais de silicone. Evite produtos domésticos, vaselina, óleo de coco, loções, óleos minerais ou saliva. Por quê? Óleos são difíceis de limpar, podem prender bactérias e, crucialmente, degradam o látex do preservativo, aumentando o risco de DSTs. Saliva evapora rápido, não lubrifica o suficiente e pode introduzir bactérias da boca que não são bem-vindas no reto. Vaselina ou óleos pesados podem obstruir glândulas anais, levando à formação de abscessos ou cistos dolorosos. A quantidade. Não se acanhe. Use muito. Use tanto que pareça excessivo. A lubrificação deve estar presente no ânus, no reto inicial e em todo o objeto ou pênis que fará a penetração. E você deve reaplicar frequentemente. O atrito seco é o inimigo mortal do seu proctologista. Pilar 4. Conscientização da dor. O ânus tem uma quantidade impressionante de terminações nervosas. Ele é feito para sentir e sinalizar a necessidade de evacuação. Se você sentir dor aguda durante o sexo anal, o seu corpo não está dizendo, continue, estou quase cedendo. Ele está dizendo, pare agora, estou machucando. Ignorar a dor é um convite para fissuras anais, pequenos cortes na pele sensível que podem ser extremamente dolorosos, sangrar e levar semanas ou meses para cicatrizar, exigindo pomadas ou até cirurgia. Hemorroidas trombosadas. O esforço e a pressão podem fazer com que o sangue dos vasos circule com mais dificuldade, o que pode desencadear a formação de hemorroidas. Vasos sanguíneos das hemorroidas inchem e coagulem, resultando em nódulos externos extremamente dolorosos. O prazer anal deve envolver sensação, pressão e excitação, mas nunca dor aguda ou pontiaguda. Se houver dor, a penetração deve ser interrompida imediatamente para reavaliação. Parte 3. A mecânica da segurança, os nunca e os sempre. Agora que entendemos a preparação, vamos falar sobre a ação. Aqui, a doutrina proctológica é rígida, baseada na prevenção de lesões. Como sempre, a regra absoluta da transição. Se há uma regra que eu poderia exigir que você gravasse na mente, é esta. Nunca, jamais, sob hipótese alguma, transfira o pênis ou brinquedo do ânus para a vagina sem uma limpeza rigorosa ou troca de preservativo. Este não é um conselho de puritanismo. Este é um conselho de biologia. O reto é, por definição, um reservatório de bactérias intestinais, principalmente E. coli. Estas bactérias são normais e saudáveis no intestino, mas se transferidas para a uretra ou para a vagina, elas são a causa número 1 de infecções do trato urinário, ITUs, graves e de vaginose bacteriana e infecções pélvicas nas mulheres. A transferência bacteriana é rápida, silenciosa e pode ter consequências sérias. Não basta apenas limpar com um lenço. O risco é real. A única transição segura exige a troca do preservativo ou, no caso de não uso, uma lavagem completa e sabão. A progressão lenta. A penetração anal é um processo gradual de acomodação muscular, não um evento de impacto. O parceiro que está penetrando deve começar com o toque externo. Dedos lubrificados, pressão suave. O objetivo inicial é simplesmente familiarizar o músculo com a pressão e o toque, permitindo que o esfíncter se abra voluntariamente. A técnica do Stop and Wait. 1. Aplique pressão inicial e mantenha. 2. Espere até sentir o esfíncter relaxar e a pressão diminuir. 3. Só então, avance um pouco mais. 4. Repita. A progressão deve ser feita em estágios curtos e monitorada pela resposta do parceiro passivo. A pressa é o principal vetor de trauma. É melhor levar 5 minutos para conseguir uma penetração confortável do que 30 segundos de força que resultam em uma fissura de 3 semanas. Parágrafo O nunca. Forçar ou usar drogas para relaxar. O uso de força física é inaceitável clinicamente. A resistência do corpo é um sinal de alerta, não um desafio a ser superado. Outro ponto perigoso, o uso de relaxantes musculares ou álcool em excesso para tentar facilitar o sexo anal. O álcool e certas drogas diminuem a percepção da dor. Isso parece bom, certo? Errado. Se você não sente a dor, você não tem o sinal de alerta do seu corpo.
Você pode estar causando microlesões sérias e profundas sem sequer perceber. E só descobrirá o problema na manhã seguinte, quando o efeito da substância tiver passado e a inflamação estiver no auge. A dor é um mecanismo de proteção. Não o desligue quimicamente para fins de penetração. Parte 4. Os riscos que você precisa conhecer. A palavra do clínico. Muitas vezes, as pessoas associam sexo anal apenas ao risco de lesões mecânicas, mas o proctologista está muito mais preocupado com a saúde a longo prazo e a transmissão de doenças. Parágrafo 1. ISTs e a mucosa vulnerável. A natureza do revestimento retal torna o sexo anal o ato sexual de maior risco para a transmissão de muitas infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. Por quê? A mucosa retal, como já detalhado, é fina. O atrito, mesmo com lubrificação, pode causar pequenas escoriações, microfissuras, que não sangram, mas que quebram a barreira de proteção. HIV. O risco de transmissão do HIV é significativamente maior no sexo anal receptivo do que no sexo vaginal, devido à alta concentração de células imunológicas que o vírus ataca e à facilidade de lesão na mucosa retal. HPV, vírus do papiloma humano. O HPV é extremamente comum. Ele pode infectar o canal anal e causar lesões que podem progredir para câncer. Anal. O câncer anal, embora raro, está fortemente ligado à infecção pelo HPV, sendo o sexo anal receptivo, sem proteção, um fator de risco documentado. A vacinação contra o HPV é crucial para todos, independentemente da orientação sexual, mas especialmente para quem pratica sexo anal. Outras, sífilis, gonorreia e clamídia, podem se manifestar com infecções retais, que às vezes são assintomáticas, mas que exigem tratamento imediato para evitar danos sistêmicos. A única defesa. O uso consistente e correto de preservativos é a única barreira física eficaz contra a maioria das ISTs. E lembre-se, preservativo para o ânus significa lubrificante à base de água. 2. Dano ao esfíncter a longo prazo. O que acontece se você repetidamente força o esfíncter ou tem sexo anal muito agressivo? O trauma repetitivo pode levar à cicatrização. Músculos que cicatrizam perdem elasticidade e força. Em casos extremos e repetidos de trauma ou penetração com objetos muito grandes, o músculo esfincteriano pode ser esticado ou danificado permanentemente. O resultado pode ser a temida incontinência anal. Ninguém quer ter que lidar com a perda involuntária de gases ou fezes na meia-idade, e é por isso que a moderação, o relaxamento e a progressão lenta são vitais. Seu proctologista vê o sexo anal seguro como um investimento na sua saúde funcional futura. 3. Prolapso retal, o risco do objeto estranho. Enquanto a maioria das conversas se foca na penetração peniana, o proctologista lida com o risco de objetos estranhos. O uso de sex toys é comum, mas eles vêm com riscos específicos. O princípio da base alargada. Qualquer objeto inserido no ânus, vibrador, dildo, plug, etc., deve ter uma base significativamente mais larga que a parte inserida. O perigo da sucção. O reto, especialmente sob relaxamento, pode ter um efeito de sucção ou engolir objetos que não têm uma base larga o suficiente. 3. Consequência. Um objeto perdido no reto não é um evento divertido. O reto se estende até o cólon sigmoide e um objeto pode subir para além do alcance de um dedo. Isso exige uma visita de emergência e, muitas vezes, remoção cirúrgica, laparotomia sob anestesia geral, um procedimento que traz sérios riscos. Portanto, a regra proctológica, se não tem base, não entra. Parte 5. A mente proctológica. Quando procurar ajuda. O proctologista não é um juiz de moral, somos médicos, e a pior coisa que você pode fazer é atrasar a busca por ajuda por vergonha ou medo. Se você experimentou sexo anal e está lidando com sintomas, é crucial agir rapidamente. Sinais de alerta vermelho. Procure ajuda imediata. 1. Sangramento persistente. Pequenos riscos de sangue claro no papel higiênico após a evacuação ou após o coito podem ser de uma fissura superficial, mas sangramento abundante ou fezes com sangue escuro exigem investigação imediata. Não presuma que é apenas uma lesão.
2. Dor aguda que não cessa. Se a dor anal for tão intensa que te impede de sentar, andar ou evacuar, você provavelmente tem uma fissura profunda ou, pior, um abscesso anal. Abscessos são coleções de pus que se formam rapidamente e exigem drenagem cirúrgica urgente. Não tente curar em casa. 3. Inchaço roxo e doloroso. Isso é frequentemente uma hemorroida trombosada. O coágulo de sangue precisa ser avaliado rapidamente, pois o tratamento nas primeiras 72 horas é muito mais simples e eficaz. 4. Descarga ou secreção. Qualquer secreção purulenta, pus ou mucosa que não seja a secreção normal do reto é um sinal de infecção, que pode ser uma IST ou uma fístula, um túnel anômalo que se forma após um abscesso. O proctologista gostaria que você soubesse que quanto mais cedo você relatar o problema, mais simples e menos invasivo será o tratamento. Não espere a vergonha passar, o dano pode se agravar. Parte 6. A mensagem final. Prazer consciente. Chegamos ao cerne da questão. O proctologista não é o inimigo do prazer, somos o guardião da integridade física. O que o especialista realmente deseja que você entenda é que a saúde e o prazer não são mutuamente exclusivos. Pelo contrário, eles são interdependentes. Um prazer que causa dor, dano ou risco a longo prazo não é verdadeiro prazer, é imprudência. O ânus é uma parte incrivelmente sensível do corpo humano. O reto é ricamente inervado e, para muitas pessoas, a estimulação correta pode levar a sensações intensas, especialmente devido à proximidade do reto com a próstata, em pessoas com pênis, ou terminações nervosas pélvicas complexas. O potencial para o prazer está lá. Mas esse potencial só pode ser alcançado através de 3 elementos fundamentais. 1. Respeito. Respeito pela anatomia, respeito pelo fato de que esta área tem um limite funcional claro, respeito que exige lubrificação, tempo e gentileza. O ato não é sobre conquistar ou forçar, mas sobre convidar e permitir. 2. Comunicação. O sucesso do sexo anal é construído sobre o diálogo constante. O parceiro passivo deve ter total liberdade para ditar o ritmo e a profundidade. O parceiro ativo deve monitorar a expressão corporal, a respiração e a reação. A palavra-chave é o não verbal. Se o corpo encolhe, se a respiração prende, se o parceiro está tenso, pare e pergunte. 3. Educação. Você está assistindo a este vídeo e isso já significa que você está no caminho certo. A educação é o maior preventivo contra lesões. Saber sobre ISTs, saber sobre o esfíncter, saber sobre a lube. Esse conhecimento é a sua responsabilidade e o seu poder. 2. Eu sou a doutora Silva e o meu desejo e o desejo de todos os proctologistas é que você abrace o seu corpo em sua totalidade, celebre o seu prazer de forma segura e nunca, jamais, deixe a vergonha te impedir de buscar o conhecimento que te protege. Cuide do seu corpo, use a lube, seja gentil e se algo der errado, ligue para o seu médico. Estamos aqui para te ajudar, não para te julgar. Compartilhe este vídeo. Essa é uma conversa que precisa sair do consultório e ir para o mundo. Até a próxima e fique bem!